Então, bora lá, né? A primeira parte aqui do código é basicamente ensinando, explicando o que é o Fine Tuning, certo? Então, ele vai conduzir o passo a passo para o ajuste fino, né? Esses modelos aqui, o que vamos utilizar é o Distillation GPT-2, né? E nós já vimos onde achar esses modelos, né? A gente, se for para achar um modelo específico que a gente quer utilizar, basta ir lá no Hang Face. Opa, em Facebook não. Aqui, né? Basta entrar aqui no Hanging Face, em modelos, né? Você pode ir aqui em modelos e aqui você pode escolher o tipo de modelo que você quer, né? De texto, generação de texto, texto para vídeo, texto para imagem. Então basta clicar aqui e você vai ter diferentes modelos, né? Esse foi treinado para alguma coisa específica. Você só vai refiná-lo ainda mais. Então, no trabalho de vocês, vocês vão ter que escolher um modelo desse aqui. Não vai usar o modelo que eu usei, não. Viu? Usar o meu modelo, zero. Zoando, mas não é para usar, não. Proibido. Então, voltemos para cá. Né? Só disse isso porque teve gente que não veio na aula retrasada, quando a gente viu onde pegar os modelos. Né? Então, aqui ele vai mostrar como é que funciona, né? A questão da atualização dos pesos, como isso funciona na prática. Né? É interessante que vocês vejam isso com calma, a parte matemática. Obviamente, isso aqui é muito complicado não, né? Precisa ser feito com cuidado, né? Como tudo na vida, você tem que fazer uma vez a demonstração, né? Tem coisa que você faz a demonstração uma vez na vida e não precisa fazer mais. Mas você precisa fazer. Deixa eu só limpar aqui. Limpar todas as. Então, ó, o primeiro passo é fazer a instalação das minhas bibliotecas. Né? Eu vou utilizar Transformers, os datasets, a Perfect, que é a biblioteca de Fine Tuning, o Accelerator e o Tosh, né? Que são bibliotecas usadas para fazer esse treinamento do modelo. Em seguida, a gente precisou instalar o Tochão, porque ele não estava funcionando aqui, mas é só por conta do ambiente mesmo. Geralmente no VS Code não precisa instalar ele. Mas vocês anotem aí, caso der o erro lá embaixo, vocês já sabem. Então, na parte de dataset, vou utilizar datasets, importar load e dataset. Por quê?
o formato que é utilizado na entrada não é igual o que a gente fez para o processo de classificação. Antigamente não. Na primeira avaliação a gente pegou um CSV, transformou num vetor e já entrou no nosso modelo. Aqui não, a gente precisa transformar num tensor. Né? Ele precisa ser transformado num tensor. Por isso a gente usa o load dataset. E com isso a gente vai utilizar as bibliotecas de transformers, né? Para modelos casuais de LLM, para tokenizadores, para fazer o treinamento dos argumentos, para treinar e para para coletar os dados dos nossos modelos. Além disso, eu preciso utilizar as, as classes do meu método. Preciso utilizar os métodos da minha classe Perfect, que é a classe que faz o fine tuning do modelo. Né? Então, eu tenho o LoRa Configuration, o Get Perfect Model e o Preparating Model for K-Bit Training. Né? Isso aqui é basicamente o que eu estou fazendo, é reduzindo o tamanho da precisão do meu modelo. Essa biblioteca que faz isso. Né? Ao invés de utilizar um modelo float 32, eu estou reduzindo ele para um kbit modelo. Seria uma representação de inteiros, só para acelerar ainda mais. Mas se você quiser tirar isso aqui, também pode tirar e lá na frente tirar também. Não vai impactar na precisão. Quer dizer, vai impactar na precisão, mas eu coloquei isso para deixar mais rápido. Senão ia demorar muito para a gente fazer aqui. Então eu posso rodar, executar isso aqui. Em seguida, eu vou carregar e preparar o meu dataset. Né? O nosso tipo de dataset, né, ele é um tipo JSON-L. Vocês já ouviram esse formato, JSON-L? O comum é JSON. O JSON-L é JSON inline. Seria cada linha do arquivo é um JSON. Né? Do tipo instruction, saída desejada, output. Né? Então tem um instruction, output. Né? E aqui eu vou dividir 80-20 de treinamento e validação. Então eu vou abrir aqui o dataset para vocês verem. É um dataset bem simples. Deixa eu ver se dá para abrir aqui. Não dá para abrir aqui não, mas eu abro aqui no VS Code. Esse é o nosso dataset, certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Ele é bem pequenininho, certo? Obviamente, porque a gente não tem tempo de pegar um dataset gigantesco. Né? A gente vai aprender a fazer o nosso próprio dataset, já já. Então, nesse dataset, ele vai ter pares de instruções de entrada e de saída. Né? Então, aqui é um dataset tipo, what type of gasoline should you use? Né? Make BMW Model 330i 2023. E aqui ele dá a resposta. Né? A resposta, tá vendo? Para a sua BMW, o mínimo requerido é de 91 de octanagem, recomendado 93 de octanagem para ótima performance, se eu não me engano. Tem escrito aqui mais pra cá. Ótima performance. Tá vendo? Então aqui ele tem um texto explicativo, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é especializando o meu modelo para saber sobre carros aqui, né? Quando devo trocar o óculos de veículo, como parear o meu iPhone, o meu smartphone com o carro, como pular a parte de start do carro, né, de iniciação do carro, quando eu devo é, é, antecipar a manutenção da luz. Né? Então, é um dataset especialista em carros, né? Coisa de carro. Aí voltando para cá, beleza?
Então, eu vou carregar meu dataset. Então, ó, eu vou carregar o meu dataset, ele é um formato JSON, mas é um JSON diferente, JSON Online. Mas é um JSON, certo? Então, aqui eu vou converter, fazer o mapeamento do meu dataset, né, mapeando ele e separando em treinamento e teste. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo, né? Então, eu estou combinando a instrução e a saída em um único texto, onde eu vou ter instruction barra n out, sair, beleza? Então, aqui eu já tenho alguns exemplos, tá vendo? Ele é do tipo dataset. Esse dataset é separado em feature. Quem são as minhas features? Instruction, input, out e text. Essas entradas que eu tenho que colocar. Oi? Sim. É porque você precisa carregar o dataset. Você já colocou o dataset no Colab? Tá. Deve ser isso. É isso. Tá lá no cigarro. Eu coloquei agora há pouco. Por isso que eu perguntei, vocês já carregaram tudo? Né? Enfim. Daí, eu passo para o processo de carregar o meu modelo, certo? Isso aqui é um modelo pré-treinado. Como a gente faz o carregamento do modelo? Basta pegar aquele caminho que a gente viu no Rank Face, que é, por exemplo, se eu quisesse carregar um outro modelo aqui, opa, carregar um outro modelo, bastaria copiar isso aqui, tá vendo? OpenAI Community barra GPT-2 está simulado. Se ele não tem ainda, ele vai lá e baixa esse modelo para você, no seu ambiente. Então, poderia utilizar qualquer um desses aqui. Só tem que ter um cuidado quando vai fazer fine tune com modelos de terceiros, para saber quais são os parâmetros que ele permite fazer o fine tune. Não é tão simples, no sentido de não fica claro no modelo. Nem todo modelo vai mostrar. Eu vou apresentar para vocês o porquê. Certo? Mais para frente, mas lembrem disso, né? Para pegar modelos de terceiro, precisa saber quais parâmetros ele deixa fazer o fine tune, porque ele nomeia de maneira diferente. Tipo, quando um chama, por exemplo, W_1, o outro chama pare para, ou chama o ed underline 1, o L underline 1. Ele não nomeia, não tem uma nomenclatura padrão para saber. Esse é o problema. Quando chegar mais para frente, eu vou avisar para vocês onde é que é esse trecho do código, certo? Oi? Pode. O problema é que todo momento está saindo um modelo novo, né? Aí fica difícil. Tipo, para os modelos mais conhecidos, todo mundo conhece, assim, mais ou menos quais vai ser, o que vai ser cada coisa. Eu só estou alertando porque eu caí nisso aqui e sofri muito para descobrir que era esse o erro. Porque eu achava que eu estava fazendo errado o fine tune, configurando errado. Mas não estava configurando errado, porque o erro que ele dá não fica claro que é isso aqui, certo? Então eu estou avisando para vocês não sofrerem como eu sofri. Mas quando chegar essa etapa, eu digo exatamente onde é, certo? É. Mas basicamente o que está sendo feito aqui, ó, eu estou pegando o modelo Distillate GPT-2, eu estou utilizando ele como tokenizador, lembra que a gente já viu isso? E eu estou usando ele como sendo meu modelo base. Outro detalhe, existem modelos que são modelos causais, que é modelos de causa e efeito. E existem modelos que são do tipo sequenciais, que ele busca prever as palavras. Ambos buscam prever as palavras, mas o modo com que ele é construído, um busca casualidade, né? Como a saída impacta, ou como a entrada impacta na saída, são modelos causais, e outros são modelos do tipo sequenciais, que buscam prever
mais além do que um modelo causal, né? Por exemplo, o modelo causal, eu estou perguntando, ele tem pergunta e resposta, basicamente. Pergunta e resposta, eles são bons para isso. Já nos modelos sequenciais, eles são bons para você, por exemplo, complete a frase. Então, ele consegue ir mais distante. Né? Por exemplo, explique como, por exemplo, redija um texto sobre carros. Então, modelos sequenciais eles tendem a ser melhores porque eles tendem a prever um horizonte mais longo de sequência de palavras. Já modelos causais eles são bons para do tipo pergunta e resposta. Então, o modo com que você chama o modelo aqui tem que estar diretamente relacionado ao tipo de modelo que está sendo utilizado. No Hugging Face, tem dizendo se é um modelo causal ou sequencial. Quando é sequencial, a anotação é assim: ó, sec, o sec. A gente vai ter exemplo disso aqui, certo? Mas eu só estou antecipando. Né? Ele é do tipo sec to sec. Certo? Foi? Sim. Não, ambos conseguem fazer o mesmo trabalho. Eu estou dizendo. Exatamente, em termos de eficiência. Um foi projetado para esse tipo o dataset que foi apresentado a ele foi para esse intuito de sequências. Então, o modo com que ele funciona internamente é um pouco diferente um do outro. Mas o que um faz, o outro faz também. E o que o outro faz, um faz também. A mesma coisa. O que eu estou falando é em termos de eficiência. Certo? Em termos de eficiência no modelo. Então, aqui eu poderia escolher qualquer modelo que eu quisesse lá do Rank Face, né, para poder fazer isso. Então, basta chegar aqui e utilizar. E é isso que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Né? Por exemplo, se eu quisesse usar aqui outro modelo, eu poderia utilizar. Tá vendo que aqui ele vai tentar baixar, ó, trazendo os modelos dos parâmetros, o ENDS, né? Então, foi esperado e ignorado o load do modelo porque já não foi identificado, né? O modelo já foi carregado. Então, basicamente, é um warning que dá. Aqui eu criei uma função de inferência, que basicamente ele vai chamar o modelo, o tokenizador, a instrução e um texto de entrada. Né? Isso aqui ele vai passar primeiro pelo meu tokenizador, tá vendo? Para fazer o quê? Para transformar o que é escrita em número. Né? E a gente já viu na aula passada. Depois, eu passo esses números que eu estou utilizando do meu tokenizador para que meu modelo gere a resposta. Então, esse modelo aqui, ele vai prever 50 tokens à frente. Né? Se eu quisesse que ele prevesse 10, botaria aqui 10. Né? Além disso, a questão da temperatura. A temperatura é o grau de aleatoriedade que esse modelo vai gerar. Então, temperaturas mais baixas, próximo de zero, menos aleatório é a cada resposta. Então, esse trade-off. Se a temperatura for alta, eles geram respostas mais aleatórias. Então, você pode perguntar uma coisa e ele já gera uma resposta. Se você perguntar a mesma coisa, se a temperatura for muito alta, ele já gera outra coisa totalmente diferente. Então, ele mantém um grau de aleatoriedade bem grande. Então, no final disso aqui, o que ele gera são probabilidades, um conjunto de números, né? Um output. Então, esse output aqui são as probabilidades que precisam fazer a transformação inversa, que é transformar os valores de volta para palavras. Né? Essa parte aqui. É. Além disso, eu posso utilizar esse special token igual a true para justamente eu não para eu ignorar os tokens especiais, que são começo, separação, fim e desconhecido. Então, se aparecer um desses 4 tokens, ele vai ignorar quando for compor a frase. Né? Então, se ele tiver separação no meio para pular, ele ignora e continua, certo?
exceto a separação para poder manter as palavras, né? Mas começo, fim e desconhecido ele ignora. Ele coloca nada, né? Em termos de palavra. Então, por exemplo, eu peguei essa frase aqui, né? How do you achieve cruise control, né? Então, esse exemplo aqui deve ser um exemplo que existe no nosso dataset. Então, deixa eu ver lá no nosso dataset quais exemplos nós temos, né? Seria essas instruções aqui. Não tem, né? Aquele lá, a 10. Ah, boa. Aí dá. Oi. Sim. Por isso que a gente usa, tipo, no primeiro exemplo que a gente fez na aula passada, que é treinado do zero, ele vai tentar aproximar o máximo possível do que ele conhece. Aqui ele vai usar a mesma estratégia, mas usando a base de dados que ele foi utilizada para treinar. Por isso que eu disse, quando for escolher um modelo para fazer o fine tune dele, é bom escolher um modelo que esteja mais ou menos alinhado ao domínio, ou seja, aquele conjunto de conhecimento que você quer que ele se torne especialista. Por exemplo, eu quero fazer um modelo para classificar filmes, para dizer se o filme é de terror, se é de drama, se é de comédia, utilizar o título do filme para classificar o tipo de filme. Então, seria interessante procurar um modelo que foi treinado, por exemplo, para não classificar o filme, mas fazer críticas, construir críticas sobre o filme. Por exemplo, eu coloco a sinopse e ele diz: esse filme dá uma nota de 0 a 10, de 0 a 20. Então, o contexto com que esse modelo foi treinado está inserido no contexto de críticas de filme. Não necessariamente de classificação de filme, mas ele tem o vocabulário utilizado por um cineasta ou por críticos de filme. Vocês conseguem entender isso? Entendeu? Então, isso aqui é muito importante, porque mesmo que a pergunta que eu faço não esteja dentro do escopo do, do dataset que eu estou utilizando para fazer o fine tuning, por ele estar inserido dentro do contexto que você está querendo trabalhar, ele consegue dar uma resposta menos alucinada. Né? Tipo, eu peguei um dataset de classificação de venda de carro. Se eu estou trabalhando com crítica literária, né? Ele entende o vocabulário, entende a construção das palavras, mas o campo de conhecimento é um campo de conhecimento totalmente aleatório, né? Então, se eu perguntar qualquer coisa a ele, ele tende a se enviesar para a parte de conhecimento automobilístico e não de crítica de filme. Então, é bem importante isso perceber. Fala aí, João. Ah, já já. 2 minutinhos. A gente bota para rodar tudo, aí vocês vão para pausa. Vocês não querem banheiro, é? Calma, pô, já tá chegando. Tá vendo? Por exemplo, eu perguntei aqui, ó. Antes do Fine Tune. Aqui eu ainda não fiz um Fine Tune no meu modelo, né? Então, o que eu tô fazendo, né? Eu tô perguntando como eu ativo o controle de viagem, né? O cruise control. Então, qual foi a resposta do meu modelo? After the command, the line is done. I will run the command. Então, ele fala um negócio nada a ver com controle de carro. Ele não sabe, né? Isso eu coloquei propositalmente para mostrar a vocês como funciona, né? Então, o primeiro passo agora é preparar o meu dataset para fazer a tokenização, que é basicamente pegar o meu dataset e tokenizar, né? O dataset. Então, eu vou utilizar essa função aqui para
transformar, né? No máximo de lentes que eu estou usando aqui é 128, né? São 128 tokens. Tá vendo? Então, como o meu dataset ele só tem 10 perguntas e respostas, então eu utilizei 8 para fazer o treinamento e 2 para fazer o teste. É o número ideal? Não. O número ideal é que a gente tivesse um dataset muito mais robusto, né? Que isso, mas é só um exemplo, né? Em seguida, a gente pode utilizar esse K-bit Training, né? Isso aqui pode ser utilizado ou não, não necessariamente precisa ser utilizado. Por exemplo, eu posso ignorar isso aqui. Isso aqui é para deixar mais rápido. Né? Basicamente, o que ele está fazendo é deixar mais rápido aqui. Né? Pode usar, não tem problema, certo? Mas isso aqui poderia ser tirado, não precisaria. Em seguida, eu vou fazer a configuração do meu LoRa. Certo? Como é a configuração do LoRa? Né? Aqui é o grau de decomposição do que eu vou utilizar, como eu vou decompor as minhas matrizes, qual o LoRa alpha, isso aqui seria equivalente ao meu batch size, lá do modelo de classificação que a gente fez. Lembra disso? Tem um batch size, tem 16, 32, não sei o quê. Do mesmo jeito. Ao invés de ser batch size, é LoRa alpha. Mas a função é a mesma, certo? É a mesma coisa. E aqui, o que eu digo que é um problema nos modelos. Camada-alvo. Em qual camada eu vou aplicar a meu fine tuning. Nesse modelo específico, as camadas têm nome CATT e CPROG. Isso aqui vocês precisam tomar cuidado, certo? Para cada modelo, eu até me engasguei, né? Tão impactante que foi. Para cada modelo, é que eu estou meio querendo ficar doente. Para cada modelo, a garganta já está indo pro beleléu, né? Para cada modelo, eu vou ter um nome específico das camadas que eu posso atualizar. Então, cuidado nisso aqui. Né? Cuidado nisso aqui. Vou ter o dropout, que é a mesma coisa que faz durante o treinamento, a mesma funcionalidade. Se eu estou atualizando os bias ou não. E a task inferência. Aqui é um modelo causal, certo? Lembra lá, existem modelos causais e sequenciais. No caso desse aqui é causal. Se eu preciso fazer a inferência durante o treinamento. Eu posso botar sim, ele vai mostrar a inferência e a resposta, inferência e resposta. Mas como a gente está trabalhando num ambiente limitado, bota não para deixar mais leve, certo? Mas é basicamente isso. Então a gente pode executar isso aqui. Ó, quando eu executo isso aqui, ele vai dizer quantos parâmetros são treináveis. Né? Esse modelo em específico, ele tem 82 milhões de parâmetros. 82 milhões 723.584 parâmetros treináveis. Ou seja, são aquelas matrizes de W, Q, K, V, né? Tanto da parte do encoder quanto da parte do decoder, como os blocos feed-forward, né? Que também são matrizes. Então, de todos esses parâmetros treináveis, eu estou apenas utilizando 811 mil. Que corresponderia a quantos por cento? Mas é a conta aí. Cadê? 1%? É, próximo de 1%, né? 0,95, 97, né? Então, vocês notam que estava aqui, né? Treinável. 98, 98% são treináveis, né? De todos os. O que está dizendo aqui que de todos os parâmetros, 98% dos meus parâmetros são treináveis dessa rede. Então, tá vendo? Ó? A interpretação, apenas uma fração mínima do total de parâmetros será atualizada, né? Menos de 1%. E eu perguntando, né? É porque eu preparei essa aula faz um tempinho. Então,
eu vou utilizar agora o data coletor, né, para modelar de maneira causal. Então, aqui eu vou preparar quais são os lotes de treinamento da linguagem, né? Então, sem utilizar nenhum tipo de máxima, então estou passando exatamente os tokens que estão sendo utilizados. Ele automaticamente desloca os rótulos para que a tarefa seja prever o próximo token, né? Então ele vai deslocando os tokens um a um para que ele consiga achar a causalidade, efeito, exatamente esse efeito, né? O que o token causa no próximo, o que causa no próximo, o que causa no próximo, né? Então ele vai fazendo esse passo a passo. Então vocês podem executar aqui também. E em seguida, aqui eu preparo os meus hiperparâmetros, né? Como a gente vai estar fazendo um treinamento, né, o fine tuning, ao final do fine tuning, ele pega o modelo, compacta e salva em um lugar, para dizer, ó, esse aqui é meu modelo fine tunado, digamos assim. Então eu preciso dizer qual é a pasta que ele vai salvar esse modelo que foi sofreu fine tuning. Qual é a estratégia, a quantidade de steps, que é a mesma equivalente à quantidade de épocas do classificador, o lane rate, né? O per device bet size, né? O evaluation bet size. Então, basicamente as mesmas coisas que nós fizemos. E existe aqui um detalhe nesses processos de fine tuning, é o save por steps. Para que serve isso? Imagine que você está treinando um modelo que tem 1 milhão de entradas. E você precisa treinar isso por 10 mil épocas. Imagine na 999,9, quando chega a 9.999, cai a energia. Tristeza, né? Então, a gente usa isso justamente para prevenir isso. Então, a cada 100 épocas, ele salva um modelo. A cada 100 épocas, ele salva um modelo. A cada 100, ele salva um modelo, vai salvando a cada 100, para que, se houver algum problema, você não perder seu trabalho. Justamente porque esses são modelos gigantescos, né? Aqui a gente está fazendo um teste, enfim. Aqui eu posso fazer, tá vendo que ele já vem pronto para conectar com o meu NB. Então, posso rodar isso aqui, beleza? E aqui eu posso utilizar meu treinamento, né? Aqui eu vou passar qual é o modelo que eu quero fazer fine tune, os argumentos, o dataset de treinamento, o dataset de avaliação e o data collector, né? Como foi feita essa coleta dos dados, que foi definido lá em cima. E, em seguida, eu preparo o treinamento do meu modelo. Opa! Eu preparo o treinamento do meu modelo. E todo mundo conseguiu chegar aqui e executar isso aqui? Pronto. Vamos para o intervalo, enquanto vai treinando. Vamos para o intervalo. Daqui a 15 minutos a gente volta. Que vai demorar um pouquinho.